domingo de vexame do Internacional no Campeonato Brasileiro. Durante quase 70 minutos, o Inter contou com um jogador a mais em campo, porque houve a expulsão do atacante Romarinho da equipe do Fortaleza. Como isso impacta no ambiente do Internacional, não só no Campeonato Brasileiro, o Inter torna o título quase impossível, mas também na luta pelo G4 e mais do que isso, se terá reflexos no jogo de quinta pelas quartas da Copa Sul-Americana. Eu compartilho com vocês a seguinte informação que eu me preparava para fazer uma análise tática do Internacional, né? O Mano mudou a orientação tática durante ainda o primeiro tempo, que o jogo começa com o Fortaleza em cima de um time do Internacional praticamente reserva, com apenas 3 titulares, o Bustos, o Vitão e o Alan Patrick, o Inter num 4-2-3-1, nesta formação que eu estou colocando para vocês aqui ao lado. Fortaleza em cima, criando não grandes oportunidades, mas tendo mais volume de jogo, o Inter não conseguindo sair, não conseguindo chegar quase na área adversária, o Mano muda para um 4-4-2. Tá aqui o desenho do Internacional, que eu vou te colocar também aqui do lado, né, com uma linha de 4 com Bustos, Vitão, Kaique e Tauan Lara, uma outra linha de 4, Pedro Henrique, Johnny Liseiro e David, na frente Brian Romero e Alan Patrick. O Mano mudou isso ali a partir do minuto 15, do minuto 20, e o Internacional estava equilibrando o jogo. Chegou uma vez, aos 26, um cruzamento do Pedro Henrique, em que o Brian Romero cabeceou de forma desequilibrada, foi a única chegada mais forte do Internacional, até que aos 29 minutos, um lance capital do jogo. Romarinho reclamou de carga, que realmente não houve, ele estava errado, o meio atacante do Fortaleza, e foi expulso de forma inesperada por reclamação, mandou o juiz longe. A partir do minuto 29, o Internacional com um jogador a mais. Ou seja, quase 70 minutos durante toda a partida, o Inter teve 11 contra 10, se a gente agregar aí os acréscimos. A 44, depois de uma falta bem cobrada pelo setor direito, uma outra falta um pouco mais central, distante da área, quase na intermediária, o Lucas Crispim cobrou com precisão, uma bola que vai saindo do meio para o canto, e penso que contou com uma falha do goleiro reserva Kehler, que saiu tardiamente, pulou um pouco depois no lance, acabou não alcançando na bola. A falta foi bem cobrada e contou com um atraso do goleiro colorado Kehler, 1-0 para o Fortaleza. O Mano no intervalo muda completamente o time do Inter, pelo menos na nomenclatura, e promove 4 alterações. O alemão na do Brian Romero, o Tailson na do David, que fez realmente o primeiro tempo muito ruim, o René na do Tauan Lara e ainda Edenilson na do Liseiro. Também aproveitou o Mano para tirar jogadores que estavam pendurados. Ficou visível que o árbitro do jogo começou a abordar o Internacional de cartões amarelos para daqui a pouco, num lance um pouco mais viril, acabar expulsando alguém ou numa reclamação para igualar o 10 contra 10, acabou não acontecendo. O Internacional veio para o segundo tempo com o Tyson tentando participar do jogo, mas era um Internacional completamente desfocado. Um Internacional desmobilizado, com o seu olhar muito mais atento no jogo de quinta-feira pela Copa Sul-Americana, o jogo de volta das quartas de final. O Internacional pouco se importou com esta partida contra o Fortaleza. O Internacional estava disperso, perdia por 1-0, tinha um jogador a mais, e embora tenha em alguns momentos encurralado o Fortaleza, não criou grandes oportunidades de gol, não pipocou dentro da área de forma a criar grandes problemas para o sistema defensivo adversário, bem fechadinho pelo técnico argentino, o Vojvoda, faz uma campanha ruim, apenas lutando este Fortaleza pela permanência. E a grande decepção do futebol brasileiro esse ano é o próprio Fortaleza, que fez um baita campeonato brasileiro no ano passado. Ao contrário, os contra-ataques do Fortaleza levavam mais perigo. E a 24, numa cobrança de lateral. Observem como isso mostra o Internacional desligado, desfocado, desmobilizado. O Inter tomou um gol em cobrança de lateral, o que é inadmissível. O Hércules entrou livre, Vitão atrasado, fez 2-0. A 38, defesa do Inter em linha,
Robson recebeu, driblou o sistema defensivo do Inter, driblou o Keller, fez 3-0 e por um detalhe o Fortaleza não amplia na sequência para 4-0. Foi um vexame do Internacional, ainda que tenha começado o jogo com apenas 3 titulares. É inaceitável perder um jogo jogando com um a mais para o Fortaleza por 3-0. O Internacional irreconhecível em campo, o Internacional de uma apatia impressionante que causou constrangimento e vergonha. E tem que servir de alerta para o jogo de quinta-feira, porque depois que o Internacional empatou em 0-0 na quinta passada, lá em Arequipa, no Peru, contra o Melgar, eu ouvi muito a tese de que o Inter voltou classificado. Não, o Inter se aproximou da fase semifinal porque empatou fora de casa, mas muito longe de ter a vaga assegurada. Esse time do Melgar é bem treinado pelo Pablo Lavagem, tem um bom centroavante, o Bernardo Cuesta, e com 15 minutos do primeiro tempo do jogo lá em Arequipa, no Peru, o time do Melgar já havia chegado 6 vezes na área do Inter e não marcou, ou porque a bola passou raspando, ou por ótimas intervenções do goleiro Daniel. Então não é um jogo jogado, e o Internacional tem que usar, ainda que tenha tido o time reserva, a partida contra o Fortaleza como um sinal de alerta. Tem que estar no radar colorado, senão o Internacional será eliminado pelo Melgar dentro do Beira-Rio na próxima quinta-feira. A atuação do Internacional foi tão pequena, foi tão constrangedora, que ela poderá ter reflexos ou positivos, se o Inter souber usar como alerta, ou muito negativos se impactar o time e se o Internacional estiver se achando superior a todos, achando que poderia chegar com o time reserva e vencer ao natural um Fortaleza que luta apenas para tentar fugir do Z4. O Internacional teve uma atuação desastrosa contra o Fortaleza e tomou 3-0, jogando quase 70 minutos com um a mais. O Inter joga quinta contra o Melgar, o jogo de volta, e no domingo recebe o Fluminense no estádio Beira-Rio, o Fluminense de ótima campanha no Campeonato Brasileiro. O Inter, enquanto eu gravo este meu vídeo, está no intervalo de Atlético Mineiro 1, Atlético Paranaense 0, a confirmar a vitória do Atlético de Cuca. O Internacional está caindo para a 7ª posição no Campeonato Brasileiro. Keller, na minha opinião, pulou atrasado no primeiro gol, nota 5, Busto 5, Vitão 3, Kaique 4, Tauan Lara 4, Johnny 3, Lisiero 3, Pedro Henrique 5, Alan Patrick, nota 3, David 3, Brian Romero, quase não apareceu no jogo, nem posso responsabilizar, a bola não chegou para ele no primeiro tempo, um único lance pelo alto, em que ele cabeceou pela linha de fundo, nota 5. Depena entrou a 17, nota 6, René fechou como zagueiro, nota 4, Edenilson 4, Tyson foi quem mais tentou no segundo tempo, sem boa técnica, mas tentou, se movimentou, participou, tentou entrar ligado no jogo, ele que está voltando de um bom tempo parado, nota 6 para o Tyson, não conseguiu o lance decisivo. Alemão, muita briga, uma outra conclusão errada, alguns excessos de carga, nota 5. Para o técnico Mano Menezes, que errou em praticamente tudo, demorou para trocar, o Internacional, embora ele tenha ajustado o esquema tático, acho que ele poderia ter feito outras trocas, né? Talvez não colocar o alemão, colocar o Depena para dar um pouco mais de consistência no meio-campo. O Kaique estava visivelmente descontado na partida, teve dificuldades, ele foi mexer no Kaique somente a 17 do segundo tempo. Nota 3 para o Mano Menezes. É inaceitável tomar 3-0 do Fortaleza, tendo um jogador a mais a partir dos 29 minutos do primeiro tempo.